Vamos ver a saída do ministro Weintraub e depois eu quero saber de Brasília. A Clarissa está lá, né? Eu quero saber de Brasília se já tem alguém para o lugar do Weintraub. Vamos ver na tela grande. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado. Eu vou usar minha colinha aqui, se está me incomodando. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraubs. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado, presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos 3 anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei: família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um pedido? Posso falar, senhor pedido? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estamos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? Um pouquinho do seu, presidente. Obrigado, claro, gente, que o presidente está visivelmente chocado ali, porque ele gosta do Weintraub, mas não havia mais condições do Weintraub continuar no cargo. Quem sabe isso deu uma melhorada nas relações institucionais aí entre os poderes, o executivo e o judiciário. Não sei, acho que vai ser difícil, principalmente depois da prisão do Queiroz hoje. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas são coisas sucessivas. Rapidamente a Clarissa, depois a gente volta com mais calma com a Clarissa, mas só para saber, Clarissa, se já está definido o novo ministro, pelo menos o interino, para ficar no lugar do Weintraub. Olá, boa tarde, Datena. Olha, ainda não há um martelo batido, mas o nome mais cotado, que foi indicado para a vaga pelo próprio Weintraub, é Carlos Nadalim, que atualmente é secretário de alfabetização do Ministério da Educação. O motivo dele ser escolhido tem muito a ver com a vontade do presidente Jair Bolsonaro de não bater de frente aí com essa base bolsonarista, principalmente o que a gente chama de ala ideológica do governo, que é essa turma que você mencionou, que é alinhada ao guru Olavo de Carvalho. Dentro desse grupo está o próprio Weintraub e também o chanceler Ernesto Araújo. E Carlos Nadalim, justamente, é um quadro que pertence a esse grupo, também participou dos cursos de Olavo de Carvalho e já está dentro do MEC, portanto seria um bom nome para assumir interinamente. A expectativa é de que seja adotado um modelo muito parecido
com o do Ministério da Saúde, Datena? Ou seja, partir para o pau. É uma turma que não alivia. Isso não é pelotão de choque, é pelotão de super choque. O sujeito da linha do Olavo, do Weintraub, do próprio ministro que você citou, é um sujeito que parte para ataque. Antes de discutir com a esquerda, ele já sai batendo na esquerda e pronto, acabou. É a linha do Olavo, né, que é guru do Bolsonaro, que mesmo tendo agredido o Bolsonaro não respondeu ao Olavo de Carvalho. Então, você vê que o Bolsonaro está visivelmente chateado com a saída do Weintraub, que ataca a todo momento. Ele não joga na defesa, ele joga no ataque. Não é? Por isso até que perde o cargo aí no governo do presidente Jair Bolsonaro, porque atacou, acho que além do limite. Tomara que as relações entre o presidente da República e o Supremo melhorem para o bem do país. Não sei se vai melhorar. Com a prisão do Queiroz, não sei se vai melhorar. Eu repito, não tem a ver uma coisa com outra, mas juntando-se todos os fatos que estão acontecendo, realmente a situação do país, de uma forma institucional, vai ficando mais difícil à medida que nós temos mais mortos da pandemia todo dia, mais número de casos, e temos uma economia quebrada, uma previsão de quebra do PIB de 15,6%, se não bater muito mais do que isso, desempregados pra caramba, 20 milhões de desempregados, né? Uma quebra econômica enorme e o pior de tudo, a gente vai perder quase 100 mil vidas com essa pandemia. Tomara que não, mas é possível que isso aconteça.